Está no ar, Giro Cidade. E está começando agora o programa Giro Cidade para você que está aí ligadinho na programação do SBT. E você deve estar se perguntando, nossa, mas o cenário mudou? Não, porque hoje é comemorado o Dia do Enfermeiro e nós, equipe de jornalismo do SBT, estamos aqui na FAEMA para trazer você, telespectador, para este mundo da enfermagem. Não é mesmo, Jennifer? Isso mesmo. Hoje vamos conhecer um pouquinho da rotina de trabalho desses profissionais, as histórias desde os primórdios da enfermagem e como está a enfermagem atualmente, com professores, também profissionais, acadêmicos e muito mais. E Thaís, aproveita e conta um pouco como é a história da enfermagem. Bom, a enfermagem ela deu início em meios à Revolução Industrial, porém o processo de cuidar ele vem desde a pré-história, né, com o ato da mãe em cuidar da sua cria, né, dos seus filhos. E além de cuidar dos filhos, cuidar da família, dos mais idosos. Então, o ato de cuidar, ou melhor, a enfermagem, ela surge a partir do ato de cuidar. E a enfermagem em si, a enfermagem científica, ela se dá logo em seguida à Revolução Industrial. Então, podemos dizer que surgiu nesse ato de amor, a mãe amparando o filho, dando aqueles primeiros cuidados ali, aquela atenção um pouco mais amorosa, nesse caso com o filho. E foi justamente na Guerra da Crimeia, com a necessidade do cuidado dos soldados, que surge então a essência, ou melhor, o início, o embrião da enfermagem com Florence Nightingale. Isso. E quem eram essas cuidadoras nesse caso? Era moças, senhoras, esposas? Eram pessoas da alta sociedade que abdicavam daquele convívio rico, vamos dizer assim, para se dedicar ao outro, para se dedicar ao próximo, né? E nesse contexto, né, da enfermagem, desde o surgimento, se destaca aí, como todos já conhecem, a Florence. Quem foi esse ícone da enfermagem, né, relembrado nos primórdios e até hoje? Florence foi uma jovem burguesa que sentia necessidade em desenvolver um trabalho voltado para o cuidado. Num primeiro momento, ela queria se dedicar à vida religiosa, porém, nesse mesmo momento da história, estava ocorrendo a Reforma Protestante. O cuidado dos enfermos nesse período foi realizado por pessoas de índole contestável. Então, para um pai que cria uma filha com todo o requinte que Florence recebeu, pois ela fazia parte da burguesia, eles não queriam que a filha se dedicasse a esse tipo de cuidado. Eles gostariam que ela se casasse, tivesse filhos e cuidasse da família. Mas ela tinha esse chamado em cuidar do outro. Em meio a essa situação, ela acabou recebendo um presente, vamos dizer assim, dos pais e foi viajar. Nessa viagem, ela acabou conhecendo um mosteiro. Esse mosteiro, ela acabou fazendo alguns cursos de cuidado, porque os enfermos acabavam sendo cuidados, ou melhor, recebendo esses cuidados nas igrejas, ou nos mosteiros, ou ainda nos conventos. E após esse treinamento, digamos assim, quando ela retornou para a sua residência, ela resolveu se alistar ou se colocar à disposição do governo para ir até a Guerra da Crimeia. Quando ela chegou nos campos de batalha da Guerra da Crimeia, ela se deparou com uma situação caótica. Ela começou a observar a questão da alimentação, onde era preparada a alimentação desses soldados enfermos, feridos de guerra. O índice de mortalidade acabou sendo reduzido. Então, ela acabou sendo, na verdade, o ícone da enfermagem por esse grande feito. Ela também acabava realizando visitas noturnas aos feridos. E essas visitas noturnas, elas eram feitas com a lâmpada.
E a partir do momento que ela começou a andar com essa lâmpada à noite para fazer as visitas e realizar o cuidado dos enfermos, ela passou a ser chamada de Dama da Lâmpada. Começou-se a sentir a necessidade de se padronizar algumas técnicas. E foi a partir daí que surgiu a cientificação e a teorização da enfermagem. Então, antes da Florence, não existia enfermagem. Ela passou a surgir a partir desse fato ocorrido com a Florence, essa predisposição. E hoje a cerimônia da lâmpada é um marco no curso de enfermagem, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse cerimonial que é tão bonito. Eu me emociono todas as vezes em que eu assisto o cerimonial, em que eu participo do cerimonial, porque para mim, eu acredito que para todos os presentes, a cerimônia da lâmpada é como se fosse o surgir do ser enfermeiro para o profissional, ou melhor, para o acadêmico. É como se nesse momento ele recebesse a luz de Florence para que ele exerça com clareza, exatidão, todos os conhecimentos que eles acabaram tendo no período da graduação. Normalmente, ela se realiza no último período, onde o acadêmico ele já passou por todas as disciplinas de base, todas as disciplinas específicas, e ele acaba finalizando com a cerimônia. E Sônia, dentro desse contexto histórico, dentro dessas mudanças, até mesmo desse surgimento, o que podemos dizer sobre a teorização da enfermagem nos dias de hoje, dentro também da história? Como a precursora da nossa profissão, ela foi uma cientista, nós consideramos ela uma cientista, porque tudo que ela idealizou e tudo que ela conseguiu provar com os seus teoremas e as suas teorias, hoje fundamenta o que nós temos no nosso exercício da profissão. Isso, a biossegurança de uma forma geral, porque é uma área da saúde, né, que trata com os paradoxos da vida, nesse caso, a UTI ali, extremo cuidado, aí talvez a recepção, como você citou. Porque nós temos dentro do que nós falamos da nossa divisão interna de trabalho, espaços e dentro desses espaços as técnicas que condiz com aquele espaço, com aquela atividade. Então, vamos imaginar, vamos fazer uma técnica de uma administração de uma medicação. Sim. Ou vamos fazer um curativo. Tudo isso reservando e sempre resguardado o direito da biossegurança, porque a nossa profissão passa por nossas vidas. Então, essa biossegurança tem a ver com a qualidade para o usuário, para o cliente, mas também tem a ver conosco, como pessoa, como profissionais. Porque se nós lidamos com vida e essa arte do cuidar, ela depende de nós dominarmos essas técnicas. E dentro deste assunto, pensar nas atribuições de enfermagem. Nesse caso, a diferença do curso técnico e do bacharelado. A graduação vem um curso de 4.000 e tantas horas, né? A depender da grade, 5 ou 4 anos, são 10 períodos. E isso dentro de uma bagagem teórica científica, de matérias de base, matérias estruturais, matérias práticas, né? Nós chamamos componente curricular, onde todo ele tem uma interface desde o primeiro conteúdo que o acadêmico vê ao entrar numa instituição de ensino, quer seja a nível técnico, quer seja a nível de graduação. Vai diferenciar o conhecimento, a bagagem e o que é exigido, porque o profissional de graduação ele tem uma bagagem, né, para este fim, porque ele será o profissional. Isso. E é interessante falar também que hoje, profissionalmente falando, não compensa fazer o curso de técnico em enfermagem. Compensa sim realmente ter uma graduação, fazer um bacharelado em enfermagem. Na realidade é uma busca, né? Porque o maior o conhecimento, maior a envergadura de capacitação, de responsabilidade e de formação acadêmica. Sim. Então, assim, ao enfermeiro compete atividades de gerenciamento, planejamento, cuidados em situações
extremas e graves, prescrição, consulta, exame físico, solicitação de exames, de uma envergadura que o técnico já não terá suporte para isso. Ele já não tem, ele fica limitado na sua área de formação acadêmica, né, na sua formação curricular. Então, por isso, hoje é necessário entender que o técnico de enfermagem, ele necessita, sim, estar buscando a sua qualificação e é um estímulo. Né? Eu fui técnica de enfermagem. Né? Antes de ser técnica, eu fui auxiliar de enfermagem. Eu fui atendente de enfermagem. Então, dá para ver que eu tenho alguns anos de profissão. Mas eu queria buscar melhorar. Hoje eu sou mestre em enfermagem. Estou buscando avançar para o doutorado em enfermagem. Porque o conhecimento ele se extingue. Ele, aliás, ele é infinito. E aí a busca do saber, o conhecimento, ele sempre é instigante. E agora a gente vai saber do professor Gustavo sobre o conselho, né? Esses anjos de branco possuem um conselho a nível regional, federal, que a gente vai saber um pouquinho agora. Todo e qualquer profissional da área de enfermagem, seja enfermeiro, técnico ou auxiliar, ele deve estar inscrito nos conselhos regionais de enfermagem. Os conselhos regionais, eles estão abaixo do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, que regulamenta toda e qualquer ação e diretrizes para o trabalho de enfermagem, desde o dimensionamento do profissional dentro da instituição que presta assistência à saúde, até as técnicas básicas que ele deve realizar. Hoje saiu uma pesquisa que já faz 5 anos que estava em estudo, que era o perfil do profissional de enfermagem. Aí hoje saiu o resultado, que foi feito em parceria com a Fiocruz e o COFEN. E diante dessa pesquisa, evidenciou-se que a sobrecarga que o profissional de enfermagem e os técnicos e auxiliares estão submetidos dentro das unidades comprometem muito a assistência prestada. E a quem que cabe modificar essa realidade? Será que isso é uma ação exclusiva dos gestores de saúde? Seja ele da rede particular ou, privada, ou pública, ou isso também deve partir do Conselho de Saúde, do Conselho de Enfermagem? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais mesa redonda sobre enfermagem aqui na FAEMA. Estamos de volta direto da FAEMA na mesa redonda sobre enfermagem. Agora a gente vai saber da Jéssica, que também é professora, que vai falar pra gente do dia 12, o dia marcado aí para esse profissional da saúde, que é o enfermeiro, e também o dia 20, que é marcado para o dia do técnico em enfermagem. Então, o dia 12 de maio é considerado mundialmente o dia da enfermagem, fazendo referência à precursora mundial da enfermagem, que é a Florence Nightingale. E o dia 20, ele faz referência à primeira enfermeira brasileira, considerada assim, né, Ana Nery, que ela teve a parte da sua família, né, os seus filhos foram para a Guerra do Paraguai, e ela se voluntariou tanto como a Florence para estar servindo nessa guerra. E ela é considerada, né, a primeira escola do Brasil recebeu o seu nome, porque temos no contexto mundial Florence Nightingale e a nível de Brasil nós temos Ana Nery. Então é o dia do técnico de enfermagem e do dia 12 até o dia 20 é considerado a Semana da Enfermagem, que se inicia com o Dia Mundial do Enfermeiro e se encerra com os técnicos e também os auxiliares de enfermagem. Nessa semana, aqui no Estado, o Conselho Regional de Enfermagem promove, né, anualmente a Semana de Enfermagem, onde é a oportunidade para que nós, enquanto profissionais e os próprios acadêmicos, eles possam estar se reunindo para estar discutindo temas atuais da profissão, estar discutindo as funções de assistência, gerenciamento do serviço de enfermagem, e também ensino e pesquisa, né? É uma fonte de trabalhos científicos que a enfermagem produz anualmente. E, Alessandra, explica, no caso, a sua atuação na UTI. Eu fui técnica também, eu já trabalhava em UTI e é uma área a qual eu sou extremamente apaixonada. Eu não me vejo assim, trabalhando em outros setores, né, a não ser a UTI.
E a UTI, assim, em si, tem um grande estigma. Ou seja, assim, a maioria da população, quando se fala assim, encaminhar um paciente para a UTI, vem logo assim, vai morrer. E essa não é, né, a realidade. A nossa realidade, sim, é ali lutar 24 horas para que nós possamos devolver aquele paciente à sociedade, à sua família, né? Porque a UTI é uma unidade de tratamento intensivo. Ali nós estamos, a equipe multidisciplinar, 24 horas ligados, né, atentos a cada batidinha do coração daqueles pacientes que ali estão. Ele já chega, nós já vamos colocando assim vários aparelhos, né, nele é fio para lá, fio para cá. Isso traz assim, faz com que, né, ele se sinta assim num local hostil, né? Na UTI, o familiar não fica acompanhando 24 horas, tem os momentos, né, no período que nós temos visita, 2 períodos. E, assim, ultimamente, assim, né, nós vemos, assim, numa filosofia de trabalho, uma humanização na assistência. Por que a humanização? Já o fato de ser um ambiente a qual aquele cliente está ali fora da sua família, né? Ele já tem toda aquela tendência do medo. E aí é onde vem, né, a nossa área, assim, a enfermagem, porque a enfermagem nós ficamos ali 24 horas com aquele paciente, aonde nós temos assim aquele dever de quebrar esse estigma dele, né? Fazer mostrar para ele que na realidade ele está ali sim, aonde nós estamos lutando, né, para devolvê-lo à sociedade. E o trabalho humanizado é que vai vir fazer toda essa diferença, né? O trabalho humanizado, ou seja, não é nós nos tornarmos assim profissionais mecânicos, né? Porque o profissional mecânico, ou seja, é focar medicação, sinais vitais, o banho, mudança de não é isso, né? Então, assim, acho que é uma corrente muito grande que a gente tem, assim como a professora citou, a humanização tem que estar presente não só ali no ambiente da UTI, mas em todos os ambientes, né? A humanização faz toda uma diferença. A humanização, ela traz segurança àquele cliente a qual está ali, né, à nossa frente. E esse diferencial, assim, principalmente na UTI, é que daí nós estamos ali, vamos mostrar para aquele paciente que ele vai ser cuidado por nós, né, com amor, com carinho, e que nós não estamos ali só unicamente ir lá furar o dedinho dele, furar o bracinho, mexer para lá, mexer para cá, né? Mas sim para que ele venha, né, se recuperar e voltar, né, para a sociedade, para a sua família, o mais rápido possível. E a Sônia vai falar um pouquinho para a gente como é que está a enfermagem no contexto regional aqui na nossa cidade e também no nosso estado, né? Esse estado que é tão grande, tão necessitado também de enfermeiros qualificados. Muitos que estão hoje atuando na nossa cidade passaram pelos bancos escolares. E era difícil, porque nós não tínhamos motor, nós tínhamos gerador na cidade, então nós tínhamos que conciliar a aula com energia naquele momento. Tinha momentos que nós tínhamos que fazer aula à luz de lampião. Nós tínhamos alunos que vinham de outras cidades que não tinha asfalto, então eles chegavam muitas vezes todos enlameados, porque atolou o carro, porque não pôde chegar, porque a balsa não conseguiu atravessar. Então, assim, tem momentos de superação para que a enfermagem, hoje, como uma forma de qualificação, possa dizer, hoje tem escolas de graduação na cidade, mas houve momentos onde intensamente os profissionais que já estavam atuando como enfermeiros foram buscar assim que houvesse realmente, porque a população ela merece um cuidado de qualidade e sem ser profissional se torna exercício legal da profissão. Muitas informações hoje na mesa redonda na FAEMA sobre enfermagem. Vamos para um breve intervalo, a gente volta logo. Estamos de
volta. E, Thaís, eu queria que você falasse que a enfermagem não tem um fim em si mesmo. Nesse caso, quem já graduou pode sim fazer uma especialização, tem, no caso, aí o leque de possibilidades dentro, no caso da saúde em si. Posso dizer que dentro dessa especialização, o enfermeiro pode atuar de várias formas, desde instrumentador até administrador da unidade. O desenrolar da medicina e com o advento das novas tecnologias fez com que o enfermeiro necessitasse de uma especialização e ainda de uma mão de obra mais qualificada, de uma qualificação em si. E qual que é a sua especialização? A minha especialização é em obstetrícia. Então, assim, das várias especializações que existem, todas têm a sua importância, mas assim, eu acho que o nascimento, hoje, ele é importante para a mulher de uma forma geral. Então, é um evento, na verdade, na vida da mulher, que é um marco. E ele precisa ser humanizado. Então, eu vejo que hoje ainda falta humanização nessa área. Então, muitas vezes, a especialidade daquele enfermeiro lá, ele ajuda, ele contribui nessa humanização. Então, ele pode atuar tanto no pré-natal, tanto quanto no nascimento. Então, ele pode ter esse acompanhamento. Então, eu acho que essa grande importância da especialidade. Sem falar na experiência maravilhosa que eu imagino que seja, né? Porque na verdade é um marco, né? Isso, você talvez ter ali ajudado no parto e depois futuramente ver a criança já andando, até mesmo, né? Porque ela volta pra gente, é um ciclo. Porque você vê o nascimento, ela alta, vai para casa e depois ela retorna nas vacinas. Então você vê aquele crescimento e o acompanhamento, o desenvolvimento dela. Elaine, explica um pouco a sua atuação, nesse caso, na parte administrativa da enfermagem. Como foi dito, a enfermagem ela tem infinitas possibilidades, né? O COFEM ela tem uma resolução onde ela nomeia 42 tipos de especialidade. Eu atuo na área de gestão hospitalar, na parte administrativa. Então, na empresa que eu trabalho, que é uma empresa de hospital geral, nós temos uma variedade composta de equipe de enfermagem. Por exemplo, além da enfermagem assistencial, gerencial, né, de clínica, de centro cirúrgico, conforme a Thaís explicou, nós temos também presente técnicos de enfermagem no setor de faturamento, auditoria de contas e também na recepção. E isso, na nossa empresa, tem feito um diferencial bastante importante, né? Então, a enfermagem ela está presente nas instituições de saúde e tem mostrado o seu potencial, o seu diferencial e vem somado cada vez mais. A nossa empresa tem dado grandes resultados. E, neste caso, a enfermagem no contexto da saúde mental? A enfermagem dentro da saúde mental, ela tem que abordar o indivíduo ou o usuário do serviço, o cliente, do serviço que a gente presta de uma maneira integral. Você não observa ele só como um corpo que está ali para ser atendido. E eu creio que talvez dentro das áreas de enfermagem, junto com a da infectologia, é uma das que mais sofre estigma da sociedade. Justamente por não compreender o sofrimento dele, não ser um sofrimento evidenciado por manifestações nem sempre físicas, mas por manifestações psíquicas, comportamentais, que a sociedade tem esse pré-julgo de conceituar essas pessoas como alguém que quer chamar atenção, alguém que está ali por frescura ou por outra característica que ele quer definir. Então, a saúde mental, hoje ela não trabalha somente com assistência à saúde. A saúde mental, além de abordar o aspecto da saúde, ela busca a reinserção social, que foi o que a gente sempre trabalhou desde o movimento da reforma psiquiátrica, que o indivíduo ele deve ser reinserido na sociedade, não jogado em um depósito ou em um hospício, um manicômio, para ficar lá a vida inteira. Porque aquele indivíduo que está em sofrimento, ele tem uma família, ele tem uma vida, ele tem uma realidade que ele vive. Verdade. E não é a realidade que a gente quer que ele vive, mas sim é que é a realidade dele. Isso. E como não as nossas vontades.
E como o senhor acredita que a sociedade pode ser trabalhada para que se tire, no caso, essa venda dos olhos, para que haja uma explicação, talvez até mais técnica, até científica, dizendo que não, esse comportamento, não ele está fazendo não porque ele quer, realmente ele tem problemas ali, nós estamos ali para auxiliá-lo dentro desse contexto. Como que a gente pode transpassar isso além, no caso do conhecimento do enfermeiro ali atuando? O enfermeiro e qualquer profissional de saúde, ele é um enfermeiro que ele, como que eu posso dizer? Ele tem a capacidade de meio que, não chega a ser o termo de manipular, mas de moldar uma opinião dentro de uma comunidade, dentro de um espaço. Ele influencia, na verdade é isso, ele influencia pessoas, ele influencia outros profissionais para que possa acompanhar aquela realidade. Então o serviço, para reduzir esse estigma, começa com a gente. E como somos multiplicadores de serviço de saúde, de opinião, de conhecimento, a gente vai passando e a sociedade, se a gente souber trabalhar dentro dela, a gente consegue disseminar de uma forma bem eficiente, que são os princípios da atenção básica, que, como a gente falou, a gente não pode trabalhar com saúde mental, com nenhuma outra área da saúde, se a gente não aborda o indivíduo dentro do contexto que ele está inserido. E Jéssica, nesse caso, pensando em docentes de enfermagem, qual é a sua experiência? Atualmente, a minha experiência é em docência. Acredito que quando o indivíduo inicia a vida acadêmica, ele vai permear por vários caminhos. Então, como foi falado, tem gente que vai gostar mais da assistência, tem gente que vai gostar mais do gerenciamento. Eu me familiarizo muito com a saúde pública e com a saúde mental também. Mas desde os primórdios da minha graduação, eu tenho uma certa queda pelo ensino, pela pesquisa. Desde o início da graduação, eu já fui incentivada a participar de eventos científicos, produzir artigos, e aquilo eu fui tomando um amor, né? Por isso, assim como a assistência, as outras vertentes da enfermagem. E isso fez com que eu tivesse, construísse, assim como todos os acadêmicos, acredito que nós construímos o nosso currículo a partir do momento que nós entramos no nosso curso, né? E, felizmente, eu pude aproveitar todas as oportunidades que me foram dadas e de estar iniciando a minha vida na docência. E eu pretendo cada vez mais me aperfeiçoar. E acredito que é um caminho promissor, né? Porque se temos profissionais para entregar ao mercado, sempre vamos necessitar de alguém para prepará-los. E, para mim, é um grande privilégio e me sinto muito honrada e feliz em poder contribuir com os futuros profissionais com a minha experiência, ainda que curta, né? Tenho muito que aprender. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais mesa redonda aqui na FAEMA para você que está assistindo o programa Giro Cidade. Estamos de volta e vamos saber agora com os acadêmicos a escolha dessa profissão que é a enfermagem. Vamos conversar com a Exilda, que vai falar um pouquinho para a gente, está no primeiro período, né? Por que dessa escolha? Bom, no meu caso, eu já tinha um pouquinho de bagagem, né? Porque eu já fui auxiliar, era técnica, daí foi quando eu resolvi começar a fazer a faculdade, né? Para dar continuidade. Então, no meu caso, foi realmente por esse motivo. E também porque eu adoro a enfermagem, né? As expectativas com o curso foram supridas, estão sendo supridas, porque você já tem uma bagagem já nessa área da saúde, né? Isso. Agora, o primeiro período é bem pouco ainda, né? Então fica difícil, né? Mas eu tenho certeza que vai chegar onde eu quero. Com certeza vai chegar. E vai ser uma ótima enfermeira. Eu espero. A Camila também está aí do seu lado, também já está em algum período mais avançado. Vai falar um pouquinho para a gente dessa escolha, né? Dessa profissão aí árdua, mas muito gratificante. Digamos que os 18 anos é uma idade muito cruel, porque você acaba de sair do ensino médio e já vai escolher uma profissão para a vida inteira. Desde como muitos pequenos sonham trabalhar na área da saúde, era o mesmo. Porém, a questão de ir embora para fora, sem para os pais
deixam fora. E eu fui pesquisando na área da enfermagem. O porquê não? Eu vi que é uma profissão onde vai abrir um leque de oportunidades lá na frente, onde eu quero chegar. E a cada dia eu me apaixono cada vez mais, as expectativas são enormes e eu espero que ser um excelente profissional no futuro. E os seus pais, a hora que você decidiu, eu quero fazer enfermagem, qual foi a reação? Teve o apoio? Teve a reprovação? Como é que foi esse momento? A minha mãe sempre me apoiou em todas as escolhas. Já o meu pai ficou meio com o pé atrás, como sempre. Ah, filha, você vai lidar com a morte, sempre tem essa questão, querendo ou não. Mas, assim, eles sempre me apoiaram e me apoiam até hoje. Então, contando com o apoio deles, eu posso chegar em qualquer lugar. Perfeito. Vamos saber da Fabrícia também, que está aí em um curso de enfermagem no 7º período, já quase terminando, né? Já viu muitas matérias específicas, muito conteúdo direcionado para a enfermagem, já terminando. Quais são as expectativas de agora para frente? Quando eu escolhi enfermagem para ser a profissão que eu desejei, foi a partir do momento que você vai ao hospital, eu senti a necessidade de fazer melhor, fazer diferente, porque eu vi que faltava humanização, porque ali estava tudo muito mecânico e conforme foi avançando os períodos, fui conhecendo cada etapa da vida e me apaixonando mais e me identificando também, né, conforme as matérias que vão surgindo. Então, assim, a enfermagem, ela é o que eu quero para a minha vida. Espero ser uma profissional e fazer a diferença, pois já encontrei pacientes no meu campo de estágio que falou que eu tinha potencial para ser diferente. Então, não só por mim, mas pelas pessoas que eu pretendo dar o meu cuidado e fazer algo diferente do que eles já estão acostumados. Então, eu creio em que as pessoas têm o direito de ser atendidas com humanização. Então, por isso que eu penso ser uma profissional diferente. A Elisângela também vai falar um pouquinho para a gente dessa escolha e também da cerimônia da lâmpada, onde vai ser repassado essa lâmpada para outra turma. Fala um pouquinho para a gente desse momento e dessa escolha sua, pessoal. Bom, a escolha pela enfermagem, ela vem desde muito tempo. Sempre fui apaixonada pelo ato de cuidar. A humanização, para mim, ela faz parte de tudo, ela é o essencial. Então, estar prestes a se formar, para mim, é uma realização pessoal, profissional. Então, é um momento muito emocionante. O que você espera da cerimônia da lâmpada? Que a gente já sabe que é uma cerimônia que trabalha o emocional, né, dos alunos, dos acadêmicos. O que você espera desse momento? A cerimônia da lâmpada, ela é um momento muito especial em relação à enfermagem, até porque ela é um símbolo da enfermagem e que ela acompanha a profissão, trazendo em si o ato do cuidar, a chama acesa pela vida toda, pela vida profissional. Então, isso cabe a nós acadêmicos manter essa essência, valorizando e continuando esse ato que é tão bonito, tão importante, levando a humanização em si. Fazer parte da turma que nesse momento é guardiã da lâmpada, para mim tem uma significância inexplicável, porque é o momento que todos esperaram e que chegou, e que a gente vai fazer a passagem dessa lâmpada com muito orgulho, e que esperamos também que a turma que receber venha continuar dando essa importância e que cada vez mais possa ser edificada, guardada e feita com carinho e amor, porque é o que mais importa. E como a gente já soube dos acadêmicos,
dessa escolha, vamos saber agora dos professores quais são os valores e também o respeito, né? Se há uma educação para tratar com situações de risco, situações que coloquem as pessoas num lugar desconfortável. Nós procuramos sempre estar respaldando na base dos valores, né? Valores ao direito, à ética, aos valores de crença, aos valores espirituais de cada um. Isso deve ser respeitado, porque nós vamos lidar com vários momentos nesse cuidado entre o nascer, crescer e morrer, porque faz parte ao ciclo da vida. Então, aprender a passar por isso tem muito a ver também com os valores que já são inerentes de cada um. Então, cada um de nós, antes de ser enfermeiro, somos seres humanos. E ao ser seres humanos, ao ser um ser humano, nós temos arraigados dentro de nós valores que são intrínsecos nossos. Aí vai conosco nesse momento, vai a nossa fé, vai a nossa forma de entender a vida, a entender o próximo, a auxiliar o próximo. Então, ao estar ministrando as disciplinas, nós trazemos o conhecimento teórico, científico, mas não deixa de perpassar naquilo que nós somos, na docência ou na assistência, ou em qualquer uma das nossas áreas de atuação, a nossa formação pessoal. É uma profissão que exige, sim, o ético, exige, sim, o ser humano de forma integral. Você precisa ser um ser humano de forma integral. Você não pode deixar, você não consegue deixar o seu eu e vir aqui só a profissão. Não existe isso. Dentro da profissão de enfermagem não tem como ser assim. Perfeito. Com tudo isso que a professora Sônia falou, eu acho que é válido assim, ressaltar que nós, os profissionais, nós temos, né, os sentimentos. Se nós tivermos que chorar junto com a família, com o paciente, nós choramos. Se nós tivermos que rir, né, se é um momento de alegria, assim como acontece numa alta, né, colocando minha vivência lá na UTI, não tem, é inexplicável. Sabe, é de uma emoção tão grande, quando nós olhamos, né, para aquelas carinhas, olha, vai receber alta. Eles têm uma felicidade tão grande que a gente chora, porque às vezes chegam a ficar 30, 60, 90 dias com a gente ali, né? Pacientes que realmente chegaram a um nível extremo e que se recuperaram e estão indo embora. E vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Estamos de volta e o programa Giro Cidade está sendo gravado aqui na FAEMA em homenagem a você, enfermeiro, hoje, 12 de maio. E quero começar agora dizendo para os nossos participantes aqui deixar uma palavra de incentivo, até mesmo uma palavra de gratidão para você, enfermeiro, que está assistindo o programa agora. Eu quero aqui externar minha homenagem a toda a classe, a todos os meus colegas de profissão, aqueles que estiveram fazendo parte da história da enfermagem de Ariquemes, e recebam o nosso respeito, o nosso carinho, dizendo que fazemos parte, sim, de um momento onde a nossa profissão ganha sua importância e está estimulada a cada vez mais ser valorizada. E aqui externo meus sinceros respeito e carinho a todos vocês. E quero dizer àquele que quer abraçar essa profissão, que venha conversar conosco, venha buscar viver essa experiência, venha compartilhar aqui suas dúvidas, nós podemos conversar contigo e você vê que é uma oportunidade ímpar de você galgar aqui um espaço na sua vida profissional. Dessa forma, a enfermagem conquista cada vez mais o seu ambiente e o seu momento, e a nossa cidade ganha com isso, porque ela ganha você, no sentido de trazer a sua experiência, a sua vontade de cuidar do próximo. Parabéns, enfermeiro, parabéns, equipe de enfermagem. E como eu ainda sou novinha aqui na região norte, só tenho 9 meses de Rondônia, eu queria agradecer uma pessoa que realmente me recebeu de braços abertos na cidade, que é a enfermeira, professora Mônica Freiberger. Gostaria de agradecer muito
a sua receptividade e dizer que você mora nos nossos corações. Também queria externar minha homenagem à minha irmã enfermeira que se formou aqui na FAEMA. Parabéns pelo seu dia. Como enfermeira, eu quero agradecer aqui a receptividade, né, do SBT em estar proporcionando a nós, do quadro de enfermagem, aos enfermeiros da cidade, serem lembrados, serem homenageados e serem vamos dizer, instigados, né, a contar, a falar sobre sua profissão, a contar para a nossa cidade o que é ser enfermeiro em Ariquemes, o que é estar sendo profissional desta área numa cidade muito nova ainda, com tudo para crescer, com toda a enfermagem para ainda aumentar o seu potencial. Então, assim, só tenho a agradecer a iniciativa da instituição, a iniciativa da Neiva, né, que buscou esse espaço junto com a instituição SBT, para que nós pudéssemos estar aqui fazendo menção a essa profissão e trazendo notório à nossa cidade memória, lembrança, né, algo que faz parte da nossa vida, por assim dizer, e que muitas vezes no dia a dia vemos não sendo lembrado e não sendo valorizado. Então, muito valoroso o que foi feito, considero isso de um valor bastante rico, muito importante, no sentido de enaltecer e também privilegiar uma classe profissional que, na realidade, está buscando a conquista do seu espaço e, com isso, consideramos que esta oportunidade está chegando. Muito obrigado à SBT. Obrigada, né? Então, nesse momento, eu queria agradecer, acho que duas pessoas bem importantes na minha vida mesmo, que é meu pai, enfermeiro Arildo, já tem bastante tempo em Ariquemes, quase 30 anos já, atuando como enfermeiro aqui. Minha irmã, Juliana, mesma escola, fez a mesma faculdade, seguiu o mesmo caminho, atua hoje lá como enfermeiro do IFRO. E a professora Helena Meica, que durante essa faculdade aí, quando a gente fraquejava, ela chegava no pé da gente, puxava mais o pé ainda, mas sempre falava, você tem que fazer seu melhor. E é em cima do seu melhor que vai sair seu serviço. E o professor Ayrton. Então, essas 4 pessoas, acho que elas ajudaram a construir, acho que a profissão da gente. Pelo menos todos os egressos aqui, a gente tem sempre a nossa história vinculada a eles. Por causa da visão de trazer a FAEMA para cá, a professora Meica acompanhou a gente durante o curso todo, desde o primeiro período até o 8º, com os TCCs. Então, ela sempre foi bem presente na realidade do curso. E ela sempre pegava muito no pé na questão de executar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor. Então, não tem como deixar de agradecer eles nessa semana de enfermagem. Assim como o Gustavo, eu não posso deixar de agradecer, primeiramente, a todos os professores que ministraram aulas a mim. Acho que seria injusto citar nomes que eu poderia esquecer de algum, mas todos foram essenciais, fundamentais para a minha formação, e eu tenho eles como referência até hoje. Como o Gustavo falou, doutora Helena Meica, a enfermeira de referência que me acompanhou desde o primeiro período. Me lembro que na metade dos períodos iniciais eu fui na sala dela e falei que eu ia desistir do curso, e eu saí de lá depois de uma conversa de 40 minutos com a convicção de que eu chegaria até a conclusão do curso. E o professor Ayrton também, que é a pessoa que me dá a oportunidade de hoje fazer o que eu mais gosto, que é trabalhar aqui. E a todos os enfermeiros, em comemoração de hoje, do dia 12, desejo um feliz dia do enfermeiro. E, posteriormente, logo está chegando o dia 20, técnicos e auxiliares, parabéns. E sem equipe de enfermagem não tem saúde em lugar nenhum. Parabéns a todos e muito obrigada. Nós não poderíamos deixar, eu principalmente, assim, em agradecer ao Grupo FAEMA, né? A qual eu tenho, né, que são os anos que eu tive mais vivência, a professora Ayrton, a professora Meica, pela oportunidade a qual eles nos trouxeram aqui para a cidade
né, a faculdade. Era um sonho que eu tinha, e até então, quando não tinha aqui na cidade, para mim era um sonho distante, porque a minha realidade a qual eu vivia não condizia eu ir para outra cidade fazer. E quando chegou, né, esse grupo FAEMA, foi assim, de uma extrema alegria. Então, assim, nesse momento, eu gostaria de agradecê-los, né, por ter trazido esse empreendimento, essa faculdade que está aí formando já vários e vários profissionais. Então, essas, né, os meus sinceros agradecimentos ao Grupo FAEMA. E o programa Giro Cidade vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa singela homenagem a vocês, profissionais da enfermagem, que fazem tanta diferença aqui no nosso município de Ariquemes. Até a próxima! E os nossos agradecimentos vai para os nossos participantes, que foi a Thaís Chiarato, coordenadora do curso de enfermagem, Gustavo Barbosa, que é docente, Jéssica de Souza Vale, que também é docente, Sônia Carvalho de Santana, docente, Mariana Ferreira, que é docente, Alessandra Nascimento, enfermeira egressa, Sergislane Barbosa, enfermeira egressa, Camila Ferreira, acadêmica, Fabrícia Monteiro, acadêmica, Elisângela Souza Pedroso, acadêmica, Exilda Maria, e também coordenado toda essa mesa redonda pela Neiva Saori. Gostaríamos de agradecer o espaço das Faculdades de Educação e Meio Ambiente FAEMA. Giro Cidade, a vez e a voz do ariquemense.